crise deixará até 12 milhões e 600 mil desempregados e provocará a contração recorde de quase 15% na renda dos trabalhadores. O coronavírus trouxe para a vida das pessoas não apenas a tragédia na área da saúde, mas também na economia, com severos impactos na renda familiar. Segundo dados do IBGE, o desemprego aumentou em todas as regiões do país. No último trimestre de 2019, eram 11 milhões e 600 mil pessoas sem ocupação. O número teve um acréscimo de 10% nos primeiros 3 meses de 2020, chegando a quase 13 milhões de desempregados. Isso significa a perda de 4 milhões e 900 mil postos de trabalho. Em números absolutos, 12 milhões e 800 mil brasileiros procuravam trabalho no mês passado. Esse é o caso da Júlia, de 23 anos, que estagiava em uma multinacional que atua em diversos setores, como o automotivo e o da construção civil. E eu iniciei o estágio em janeiro deste ano e estava tudo bem. Foram até um pouco antes da pandemia estourar aqui no Brasil e a quarentena começar. E desde que iniciou a quarentena, os estagiários estavam em casa porque não havia notebook suficiente para todos. Alguns, como eu também, só tinham um computador desktop e ainda não era regularizado na empresa essa questão de home office para estagiários, porque a gente tinha um sistema bem regrado, assim, com horários e trabalho, enfim. Então a gente ficou esse período em casa, houve corte de redução de salário, tanto para os efetivos, que também reduziram a jornada, e para os estagiários houve corte de salário, e a gente estava em casa basicamente aguardando, enfim. E bem no começo de junho eu recebi a notícia de que o escritório estava com vários problemas e que estavam precisando reduzir os gastos, iriam contar com demissões, e aí a minha vaga foi desligada e de alguns outros estagiários também provavelmente vão ser, mas a minha foi, acho que, a primeira. Eu estou procurando uma nova oportunidade, sim, estou em busca de estágio. Óbvio que não é como igual antes da quarentena, assim, acho que nessa época do ano, principalmente, no meio do ano, que é a transição de semestre, enfim, tem uma oferta maior de vagas, pelo que eu me lembro, assim, das minhas procuras anteriores. E agora houve uma boa redução no número, mas ainda, pelo menos assim, todo dia tá surgindo algum tipo de vaga. Então não tá uma coisa assim tão horrível. Até o momento eu ainda não tive resposta de nenhuma empresa, e estou aguardando isso. Mas o problema tende a ficar pior. Segundo a estimativa da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, essa taxa deve ultrapassar os 17% até o fim do ano. O desemprego terminaria o ano no patamar recorde de 17,8%. No entanto, outro problema também aparece em tempos de pandemia. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o número de brasileiros sem trabalho e que ficaram impedidos de buscar uma colocação no mercado por questões pessoais, inclusive a doença, saltou de 3 milhões no trimestre até fevereiro para quase 5 milhões até abril. Guilherme Santos Maciel é um desses casos. Ele trabalhava no setor audiovisual com edição de vídeos e, por morar com a avó, que está no grupo de risco da doença, agora só consegue procurar emprego se for home office. Eu perdi meu emprego exatamente pelo coronavírus, porque eu estava na empresa há 2 anos, e estava como estagiário. Quando você é estagiário, você só pode ficar 2 anos na empresa, ou eles são obrigados a mandar você embora ou te contratar. E nesse caso, como eu já fazia 2 anos, eles falaram pra mim que eu ia ser efetivado. Porém, quando eu tava quase dando um mês de renovação de contrato, aconteceu o coronavírus e acabou me deixando sem emprego, porque eles mandaram muitas pessoas embora pra casa
algumas pessoas para trabalhar em home office, algumas pessoas para ir embora mesmo. Então a empresa acabou mandando muita gente embora. O trabalho alega que eles mandaram todo mundo embora por conta disso, que aconteceu o coronavírus, os clientes deram uma parada na demanda e acabaram tendo que mandar as pessoas embora. Está sendo bem complicado achar trabalho, isso que a minha área é uma área muito grande e é bem fácil fazer home office, né? Porque é edição de vídeo, você pode fazer isso em casa. O diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, um dos nossos entrevistados de hoje, você vai ouvi-lo ao longo dessa edição do podcast, diz que este movimento pode influenciar no número de desempregados no país. O que a gente está vendo é que aumentou-se o desemprego, alguma coisa para além da casa de 1 milhão do que o período anterior, mas além disso, existe um conjunto relativamente grande de trabalhadores que não estão procurando emprego, não porque eles não desejem procurar emprego, é porque, primeiro, há uma dificuldade efetiva de você procurar emprego durante a pandemia, mas, além disso, de fato, você tem muito baixa expectativa de conseguir o posto de trabalho nesse período. Então, acho que são os dois movimentos que a gente está assistindo, o que indica que é bem provável que o número de pessoas que estão sem trabalho e que a gente poderia, talvez, uma outra lógica de metodológica para classificar como desempregado, ele é maior do que o próprio número que a PNAD contínua acaba indicando para a gente. A PNAD contínua está indicando alguma coisa um pouco acima dos 12 milhões de desempregados, mas se você for colocar ali esses trabalhadores que de alguma forma saíram da busca ativa por emprego, vai chegar aí a quase 15 milhões, ou um pouco mais de 15 milhões. Então, esse é um número, né? E a gente está vendo também os dados do CAGED, que demoraram bastante tempo para sair, e os dados do CAGED indicaram para a gente que aí sim, mais especificamente sobre o emprego formal, né, o trabalhador com carteira assinada, a gente viu aí entre março e abril, né, que são os dois números, os dois dados que saíram, a perda líquida aí de 1.200.000 postos de trabalho. Ou seja, a gente tem um volume grande de empregos sendo fechados, né? A questão é que a criação de empregos em meio à pandemia é praticamente inviável. Uma das soluções é aquecer setores que distribuem um grande número de vagas, como o da infraestrutura. O Senado deve votar nesta semana um novo marco regulatório de saneamento básico, que pode destravar recursos e gerar empregos. O pesquisador do FGV-IBRE, Daniel Duque, vê como positiva a ação do Estado em estimular a economia. Ela seria bem-vinda nesse contexto de depressão econômica generalizada, né? A questão é mais como conseguir criar esse mecanismo, né, de investimentos, essa participação do Estado, em meio também a contas públicas muito deterioradas, né? Países que têm moeda forte, que têm taxas de juros zero ou negativas, não tem muito problema de se endividar mais. Países emergentes, como o Brasil, enfim, eles vão ter mais problemas para conseguir financiar grandes programas de investimento, porque pelo problema de sempre, né? Eles dependem de uma capacidade aí de empréstimo, de financiamento tanto interno quanto externo para poder pagar suas contas, para poder financiar seus gastos. E ter uma taxa de juros, ainda que bem mais baixa do que antigamente, né? Uma taxa de juros positiva, enfim, você precisa gerar uma perspectiva de estabilização da dívida pública para você conseguir ter uma situação mais confortável do financiamento dessa dívida, né? Senão você começa a ter aumento de risco. Então, o Brasil ele vai ter que aliar um programa de recuperação econômica, que provavelmente vai passar por investimentos públicos, enfim, mas também junto com um programa de ajuste das contas, né? Um programa que seja capaz de dar uma perspectiva de estabilização da dívida pública que atualmente a gente já perdeu. A gente tinha uma perspectiva de estabilização para daqui a uns 5 anos, isso no cenário pré-Covid, né, na pré-pandemia, e os cenários hoje projetados pela IFE, né, a Instituição Fiscal Independente, a gente já desde o início da pandemia, a gente já perdeu a perspectiva de estabilização da dívida pública para 2030, ou seja, realmente de vida de um novo pacote de ajuste e aliar isso com o programa de investimento que acelere a retomada da economia. Entretanto, Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, diz que é importante ficar atento com a entrada do capital privado e estrangeiro nesta questão. A gente tem
que olhar um pouco como é que primeiro que tem que equacionar a questão do investimento, né? A gente precisa olhar como é que o governo, primeiro tem uma visão, né? E aí eu acho que tem divergências, inclusive, entre tendências econômicas, de como é que você vai operar isso, né? Tem uma visão, inclusive, de como é que você opera a questão do déficit público neste período, né? Se faz sentido, inclusive, a gente estar com a cabeça do ponto de vista econômico nas referências anteriores, né? Porque a pandemia coloca em xeque uma série de coisas, né? Eu acredito que essa visão quase que generalizada durante muito tempo da economia liberal, de que você que o setor privado puxa a economia sozinho, ou que você cabe ao Estado simplesmente desregulamentar ou organizar para que de fato o setor privado entre, não é exatamente assim que a gente viu historicamente em momentos de crise tão grandes como essa. Eu acho que a gente tem algumas iniciativas que estão tramitando no Congresso Nacional que podem ajudar. A gente precisa olhar muito como é que vai ser a captação e a atração de investimentos internacionais. Eu acho que isso faz parte. Quanto mais tranquilidade econômica e mais tranquilidade política, eu diria que é mais fácil você atrair o investimento, né? Ou seja, o momento conturbado que a gente vive na economia, que transpassa, inclusive, a própria questão econômica, ele dificulta essa atração. Então, nós vamos ter que assistir um pouco esse cenário para ver o que vai acontecer. Mas tem muitas perspectivas, né? Porque tem coisas, inclusive, que é difícil da gente sequer imaginar, né? Eu estava recentemente conversando com setores, né, com lideranças de setores industriais. Há uma expectativa, por exemplo, que o setor automobilístico ele possa reagir, por exemplo, reagir como aconteceu na China, uma vez que muitas das pessoas que antes se utilizavam de transporte público, por uma questão até de manter o isolamento, acabam querendo trocar o seu carro, comprar um carro, enfim. Isso pode criar um mercado que muitas vezes a gente sequer consegue imaginar, né? Até para trabalho, né, Fausto? Sim, até para o trabalho, porque a pessoa vai ter que se deslocar em algum momento e a gente sabe que o transporte público não tem como garantir esse isolamento, né? Enfim, a gente está vendo coisas acontecendo, né? E na outra ponta a gente está vendo coisas que eram tendências, né? Há 6 meses atrás, como eu disse, a questão dos carros de aplicativo e a mesma hospedagem de aplicativo, né? Que era algo que a gente estava assistindo como algo que estava crescente, era uma expectativa, inclusive, de ampliação, agora em suspenso, não sabe direito para como essas coisas vão caminhar. O mercado informal deve ser também a saída para muitos que se encontram desempregados neste momento. No Brasil, no entanto, os setores essenciais estão até abrindo algumas vagas. É o caso dos supermercados e também das empresas de tecnologia que oferecem serviços à distância. Para Daniel Duque, da FGV, é normal que haja um aumento da informalidade com fechamento de vagas com carteira assinada. Ainda que os informais eles tenham saído mais na crise, eles também vão voltar mais depois dela, né? Vai ser uma operação mais rápida de empregos formais, porque você não tem um contrato, né? Você não tem uma necessidade de alguém de querer que você trabalhe para a empresa, enfim, para você se ocupar. Basta você, sair de casa, ter algum contato, ter algum fornecedor, ou então, assim, prestar algum serviço básico, como com Uber, enfim, com algum aplicativo. E aí, com isso, você recupera mais facilmente o volume anterior de empregos, ainda que muito provavelmente a gente vai demorar um pouco para ter o mesmo número de trabalhadores, mesmo no mercado informal, do que a gente tinha antes da pandemia. Enquanto que no mercado formal, as perdas elas vão ser muito mais permanentes, elas vão ser muito mais lentas de recuperar. Porque no mercado formal, você provavelmente está tendo aí uma redução de efetivo das empresas, que ou vai ser permanente, ou seja, elas nunca mais vão contratar, ou elas vão realmente esperar a situação econômica ficar mais estável, a situação financeira delas ficar melhor, para eles voltarem a fazer contratações. No entanto, Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, diz que é preciso estar atento ao aumento dessa informalidade. A gente sempre vê no processo de recuperação econômica ou de recuperação do nível de emprego, ou ao mesmo tempo na outra ponta, quando você vai reduzindo os números de emprego, um aumento da informalidade. Esse é o nosso padrão de mercado de trabalho. O mercado começa a reaquecer, o primeiro emprego que volta é o emprego informal, até depois você começar a girar o emprego formal. O problema é que essa crise, de fato, até por conta das características da pandemia,
ele atingiu frontalmente esse emprego informal, né? Ele foi o primeiro, de fato, a perder a renda, né? E de algum modo, a gente está vendo esses fenômenos da informalidade, que eu acho que a gente vai ter que assistir um pouquinho para ver como é que ele vai se consolidar durante essa crise, porque houve uma perda da renda desse trabalhador informal em alguns setores, que inclusive a impossibilidade de fato dessas pessoas trabalharem, e agora, retomando, a gente vai assistir ainda para onde isso vai dar. É bom lembrar que a gente começou um processo de reabertura em algumas cidades, mas ainda muito acanhado e ainda no meio da curva, o que também coloca bastante insegurança para quem tem que ir para a rua para efetivar o seu emprego nesse mundo chamado informalidade. Outros setores, como é o caso dos setores aí dos transportes por aplicativo, etc., a gente está vendo, inclusive, as dificuldades do próprio meio, né? É muito difícil a gente imaginar como é que vai ser, por exemplo, o crescimento ou o que vai ser o tamanho do transporte por aplicativo, uma vez que a pandemia pode mudar, inclusive, o sentido daquilo, né? Essa ideia do compartilhamento, do sharing aí, que era algo que a gente estava assistindo como uma evolução, em especial nesse mundo do transporte, pode ser fortemente atingida pela ideia da pandemia, né? Porque enquanto você não tem vacina, enquanto você não tem nada que de certo modo estabilize o contágio, o risco é grande e as pessoas têm mais risco, têm mais medo, inclusive, de compartilhar um automóvel, por exemplo. Então, esse mundo aí da informalidade a gente vai assistir. Agora, é natural que você imagina, que o nosso histórico sempre mostra que tanto nas duas pontas você vê aumento da informalidade de um lado e redução da renda do outro. Eu acho que isso que o da renda a gente já está vendo, né? Para frear o número do desemprego, executivo e legislativo têm tomado algumas medidas, como a redução de jornada e de salários. Cerca de 10 milhões de pessoas mantiveram o vínculo empregatício após a medida provisória entrar em vigor. Garantir empregos e dar fôlego à economia. Essas são as metas da medida provisória que altera regras nos contratos de trabalho enquanto durar a pandemia. Outras medidas para oxigenar as empresas, porém, continuam emperradas, como o crédito emergencial, que acaba esbarrando na exigência de garantias pelos bancos. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, se não houver nenhuma ajuda do governo e se a situação continuar assim pelos próximos 40 dias, a previsão é de 3 milhões de demissões no setor. Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, diz que cabe ao governo e aos parlamentares criarem mecanismos que protejam as empresas e os empreendedores individuais. Então, assim, o trabalhador hoje, eu diria que o primeiro movimento dele deveria ser coletivo, né? A gente precisa coletivamente pressionar o poder público, pressionar a sociedade em geral, pressionar o Congresso Nacional para que a gente avance algumas reformas importantes no sentido de melhorar essa distribuição de renda, né? A gente tem algumas discussões, como a história da renda básica de cidadania, a própria lógica de reorganização do sistema tributário, de modo a onerar os que mais ganham, né, as maiores rendas, e desonerar os salários menores e as rendas menores. Acho que isso é essencial para a gente construir aí uma saída com mais efetividade da crise. Então, isso é uma visão do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista individual, não tem muito jeito, né? O trabalhador no Brasil, historicamente, ele é um trabalhador que está o tempo todo tendo que se transformar, né? E ele vai tendo que se transformar de acordo com aquilo que vai aparecendo de oportunidade para ele. Então, a gente sabe que seria muito simples eu dizer para você, olha, setores como a informática, a telemática, são setores que estão em expansão, vão crescer e provavelmente é ali que você vai encontrar bom emprego. Inclusive, são setores que estão, nesse momento, contratando. Mas a gente sabe que isso não é tão simples, porque isso demanda qualificação, isso demanda educação, né? Uma formação educacional muitas vezes maior que esse trabalhador não tem. Então, tem todo um processo ali de readequação do perfil dele e do perfil para que a sociedade ajude ele a fazer esse movimento. Então, a gente precisa ter um pouco desse olhar um pouco mais solidário. Eu acho que a gente tem um espaço aí de crescimento. Acho que a discussão da ideia, né, que ganhou muita força no Brasil, dessa ideia do empreendedorismo como quase que uma saída, ela não é exatamente assim. Nós vamos precisar reolhar um pouco esse conceito de empreendedorismo, vamos ter que criar mecanismos de proteção social para esse trabalhador que
que na verdade é dono da sua própria vida, do seu emprego, ele é muito vulnerável, né? Então passa necessariamente por ele ter um processo de maior qualificação, maior poupança privada, ele precisa economizar recursos, mas por outro lado também ter uma criação de sistemas de proteção que o protejam em momentos como esse. Enfim, eu acho que nós temos uma tarefa bastante grande, né? Sobre o futuro do mercado de trabalho, Daniel Duque, da FGV IBRE, acredita que o home office será implantado de maneira definitiva em algumas áreas, como forma de diminuir as despesas das empresas. Já há sinais de que muitas empresas, né, que hoje realizam trabalhos que são informatizados, né, que são feitos via computador, estão adotando cada vez mais um home office permanentemente, né? Tem algumas empresas aí, as Big Techs de tecnologia, que já estão realizando essas mudanças de que os empregados não vão precisar mais ir para o escritório, vão poder fazer trabalho totalmente home office. E até algumas fintechs aqui no Brasil, algumas instituições financeiras também têm feito isso. Todo tipo de trabalho hoje que ele é qualificado a ponto de ser realizado pelo computador, né, assim, pelo teletrabalho, tende a, hoje, migrar permanentemente para esse tipo de configuração. Até porque ele reduz, né, gastos de aluguel, que nas grandes cidades é um fator importante no orçamento das empresas. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Júlia Corá e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.